Jesus, estás entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Tomar a palavra de Deus em mãos. Obrigado, meu irmão. O Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. São Lucas, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Depois disso, Jesus andava pelas aldeias, as cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com suas posses. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduzam à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra diz que depois disso, Jesus andava pelas aldeias, as cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Então a gente vê Jesus incansável, né? Sempre falo isso quando me deparo com as passagens que Jesus não descansa, é incansável. Na prioridade, a gente vê Jesus sempre dando prioridade ao anúncio do reino, ao anúncio do Evangelho. Então diz aqui a palavra que Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. E os 11 estavam com ele. Então, meus irmãos, Jesus, ele veio mandado do Pai, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Próprio Deus, palavra de Deus faz carne em Cristo Jesus. Jesus é o Evangelho vivo. Ele é Deus com Deus e o Espírito Santo. É a Trindade Santa. É o Emanuel, o Deus conosco, aquele que quis vir. E ele foi assim prioritário na questão da sua missão. Ele deu prioridade a essa missão, que foi anunciar a santa palavra. E não só deu prioridade, como ele sentiu a necessidade de deixar a igreja da qual nós estamos aqui, para dar continuidade até que eu venha, disse ele. É preciso que o Evangelho seja anunciado. Por isso que nós também não podemos descansar. Por isso também que nós não podemos parar, porque nós estamos incluídos no Ide e Evangelizar. Todos nós que fomos batizados, não pense que o batismo é para nos tornar cristão, mas um cristão que não deixa Cristo agir na vida. Não, é preciso que o nosso batismo
Ele seja operante na nossa vida na medida que nós tomemos consciência dessa graça que está dentro de nós. Deus não nos trouxe, meus irmãos, a este mundo para vivermos como qualquer um ser vivo, né? Ou seja, eu costumo até colocar essa comparação um pouco polêmica, mas é bom que nos acorda. Quem cria um bichinho, né? A gente sabe que cuida dele, alimenta, depois vai para o abate, ou a gente vende, ou ali toda a família se alimenta, seja um porco, seja uma galinha, ou até uma vaca. Mas nós não somos um bichinho. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos criaturas de Deus, mais imagem e semelhança de Deus. E nós recebemos de Deus a vida, o hálito, né? Deus fez os animais, mas não diz que Deus soprou na narina do animal para dar vida, só no homem. Então nós recebemos algo de Deus. Dentro de nós está algo de Deus. O sopro de vida que nos dá vida é de Deus. É do jeito que a palavra diz: o que é de Deus volta a Deus, o que é da terra volta à terra, o que é pó volta ao pó. Então, meus irmãos, olha para a Mãe Terra. Como é que faz? Ela dá toda a alimentação à humanidade. Ela cuida, ela dá água, ela dá o alimento, ela cuida. E depois a terra faz o quê? Qual é o destino do corpo? Quando morre, é ser colocado na terra e a terra comer, não é assim? Nós não somos um bichinho, volto a dizer, para vivermos assim: vamos comer, vamos nos alimentar, vamos brincar porque amanhã vamos morrer e acabou-se. Não. Nós temos a esperança na vida e vida eterna. E para ter essa vida eterna que já foi conquistada por Cristo, o impossível Jesus já fez, Jesus já conquistou para nós. Aquilo que nenhum de nós poderia, por mais que se esforçasse, adquirir, Deus conquistou em Cristo. E aí Ele nos pede somente fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Ter Jesus Cristo como nosso único Senhor, como nosso único Salvador da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, e nos esforçarmos para viver e viver o nosso batismo. Repito, nós não somos um bichinho, nós somos seres humanos, nós somos cristãos, nós somos de Cristo, nós somos aqueles que levam dentro de nós o Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Por isso nós não podemos entregar as mentiras deste mundo, que quer nos tornar assim como bichinhos, né? Até pior, tem gente pior do que um bicho bruto. Tem gente pior do que um bicho bruto, meu Deus. Porque atacar um inocente, fazer o mal a um inocente, é pior do que um bicho bruto. Mas nós somos de Deus, e nós não podemos negar o nosso batismo, negar a graça de Deus dentro de nós e permitir que as trevas entrem, permitir que o demônio entre, permitir que ele invada a casa e faça aí a sua morada e a sua desgraça. Porque uma vida conduzida pelo espírito maligno é uma vida de mal, é uma vida de fazer mal. E nós somos de Deus. Mas é bem verdade que aqueles que não aceitam Jesus, que não aceitam as coisas de Deus, automaticamente vai se ligando às coisas do inimigo. E por isso a gente vê aí tantas pessoas perturbadas, porque se entrega a tantas coisas do demônio, tantos vícios que é uma forma do demônio cativar, seja no alcoolismo, tabagismo, na química da droga. Isso são cativos do demônio e cativeiros do diabo. E por que, meus irmãos? Porque fecharam-se a Jesus, fecharam-se à graça de Deus.
E nós não podemos nos fechar à graça de Deus. Por isso que nós não devemos nos cansar de vir aqui. Nós não devemos nos cansar de clamar a graça de Deus. Porque nós vivemos num mundo em que o próprio Cristo disse que jaz sobre o maligno, que jaz sobre a escuridão. E nós não podemos dormir nem cochilar. Nós não podemos, meus irmãos, ficar acomodados, não. Nós não podemos, por qualquer coisinha, deixar de vir a esse grupo, deixar de vir a esse momento de graça. Talvez seja o único da tua semana. Talvez você não vá nem à missa no domingo, porque às vezes é distante aqui, né? Tamanduá para ir à matriz, seja no Brejo Santo, seja em Milagres, às vezes fica distante, não tem como ir no domingo. E talvez o único momento que você tem com Deus na tua comunidade seja o grupo de oração. E muitas vezes a pessoa nem vem, muitas vezes a pessoa descuida de vir, muitas vezes a pessoa por qualquer coisa deixa de vir. Não, venha à presença de Deus, venha receber esse alimento da palavra de Deus, venha receber a graça da unção do derramado do Espírito Santo. Venha aqui entender, porque o Espírito Santo nos leva a entender a nossa missão, que nós fomos batizados, temos uma missão que é para levar a palavra de Deus aonde Deus tem nos enviado, e nós devemos entender, irmãos, nossa missão, e não nos deixar enganar pelas coisas mentirosas, enganosas dessa vida, deste mundo. Jesus aqui, sendo Deus, meus irmãos, era incansável no anúncio da palavra. E aqui vem falar de algumas mulheres. Olha que coisa linda. Aqui vem falar que os 12 estavam também com ele, mas também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos. Aí tem gente que diz: não, esse negócio, vocês no grupo de oração falam muito em espírito maligno, essa coisa não existe, então Jesus é mentiroso, então a palavra de Deus está mentindo. Meus irmãos, aqui diz que muitas mulheres estavam seguindo Jesus, que tinham sido livradas de espírito maligno, entre elas Maria Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Então o demônio, ele existe, e a missão que ele tem é de deixar tornar cativo, levar o cativeiro. Olha aqui, elas estavam aprisionadas por espíritos malignos. Quem foi que libertou, meus irmãos? Jesus. Quem é que liberta? Jesus. Quem é que cura? Jesus. E onde é que Jesus liberta e cura? Se a gente for até Ele. Nós temos que dar passos de encontro ao Senhor. Veja aquele pai aflito que foi pedir pela filha. Ele não ficou em casa, não, esperando Jesus, e não, ele foi até Jesus. Veja aquela mulher que sofria há 12 anos com hemorragia na sua parte íntima, um sangramento que não estancava, e diz a palavra, 12 anos ela sofria, 12 anos ela padecia. E olha que naquele tempo uma mulher numa situação dessa era considerada impura, não podia estar diante do povo, tinha que estar isolada. Imagina aí, diz a palavra que ela já tinha gasto tudo que tinha com os médicos e não achou alívio com aquela situação. Mas ela soube que Jesus passava por ali, e ela, mesmo tendo que enfrentar aqueles olhares daquelas pessoas que já sabia da situação dela e a tinha como impura, ela enfrentou. E ela disse consigo mesmo: se eu somente tocar, ainda que seja na barra da sua vestimenta, eu serei curada. E ela foi, meus irmãos, rastejando, porque na presença de Deus nós devemos nos humilhar na presença de Deus. Nós devemos clamar: Jesus, olha para mim, olha para a minha casa, olha para a minha família, tem piedade de mim, sou pecador, mas confio no teu amor. E ela foi, meus irmãos, e tocou só na veste do Senhor por trás, e ela foi curada. E o Senhor disse assim: quem me tocou? Ora, o Senhor arrodeado de pessoas tocavam, espremiam Jesus, e Jesus disse: quem me tocou? E os apóstolos disseram: Senhor, olha o tanto de gente que te toca, que... Ele disse: não, mas esse toque foi diferente. Esse toque foi diferente, meus irmãos. É preciso nos aproximar de Deus com fé.
É preciso nos aproximar de Deus com confiança. Então, não é ficar em casa, é ir de encontro ao Senhor. Essa mulher não ficou em casa, ela foi com todas as dificuldades, com toda a situação que a mantinha, e ela tinha motivo de dizer: eu não posso ir, eu quero ir. Vai lá, manda um recado a Jesus que vem aqui, que eu não posso ir. Não, ela foi, ela enfrentou todas as suas dificuldades e foi, meus irmãos, atrás de Jesus. E muitas vezes nós ficamos em casa, não queremos ir, não temos perseverança. Como disse, volto a dizer, qualquer motivo, porque não é todo motivo que justifica a ausência, mas tem certas justificativas que mais complica do que justifica. Não é qualquer motivo, meus irmãos. E ela foi curada, e tantos, aquele centurião que foi até Jesus pedir pelo servo. Olha, dificilmente você vai encontrar uma situação que Jesus foi de livre e espontânea vontade, assim: ei, a casa de fulano, eu vou lá curar ele. Não, foi alguém pedir, foi alguém ali interceder, ou a própria pessoa, ou um amigo, ou uma amiga. Você vê aqueles 4 amigos do paralítico, vai lá, não tem lugar para apresentar o doente diante do Senhor, sobe na casa, fura o teto, desce o paralítico por cordas numa padiola. E nós queremos assim: eu vou ficar em casa. Não, meus irmãos, nós quem precisamos de Deus, e devemos correr atrás desse Deus. E se diz que Ele está ali, é ali que nós vamos. Era assim que acontecia. Eita, Jesus entrou em Jericó, o cego se levanta, sai gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A cananeia deixa a filha em casa, anda quilômetros e quilômetros atrás de Jesus para pedir pela filha que estava em casa, atormentada por um demônio. E aqui a gente vê mulheres que foi curada, que foi livrada do cativeiro de Satanás, e elas se colocam a serviço de Deus. Meus irmãos, a primeira característica de quem foi tocado por Deus é servir, é o serviço. Deus me tocou, Deus me curou, mas você não quer servir? Deus fez uma obra em minha vida, mas você não quer servir? A sogra de Pedro estava de cama, foram pedir a Jesus, Jesus cura a sogra de Pedro da febre. Diz a palavra que a sogra de Pedro levanta e começa a servir. Aquele homem em Genezaré, quando Jesus chega, que está com uma legião de demônios, que vem gritando quando vê Jesus para cima do Senhor, que o Senhor repreende aqueles demônios e manda. Aí o demônio ainda pede: não nos mande para o inferno. Olha como o inferno é ruim, nem o demônio quer ir para lá. Nos manda para aquela manada de porcos. O Senhor diz: então vão. Quando os demônios chegam nos porcos, os porcos ficam loucos, enfurecidos e caem no precipício. Aquele homem, qual é a atitude dele? Querer seguir Jesus. Depois que ele é liberto, ele quer seguir o Senhor. O Senhor diz o quê? Não, vai me anunciar a tua família. Porque aquele homem já vivia tanto tempo aprisionado pela legião de demônios, longe da família, da esposa, dos filhos, que Jesus disse: não, vai, tua família te espera. Vai anunciar o que Deus fez na tua vida, na tua casa, na tua comunidade. Então, meus irmãos, a primeira atitude de quem é tocado por Deus é estar à disposição do serviço. Não tem uma pessoa que foi curada, que foi tocada, que foi encharcada pelo Espírito Santo, que ela fica acomodada. Não, o Espírito Santo, ele nos traz paz, mas não deixa essa paz de comodismo em nós. Que bom! Ele não deixa essa paz de comodismo, de estarmos acomodados, só engordando e inchando. Não, o Espírito Santo, ele nos coloca em movimento. O Espírito Santo nos coloca em movimento. Mas eu quero me movimentar para tantas coisas, mas quando chega para eu me movimentar para Deus, eu não posso. Eu tenho um trabalho, eu tenho esposo, eu trabalho, eu faço isso, como se os outros não tivessem trabalho, não tivessem família, não fizessem nada. Todos trabalham, todos têm suas lutas, e outros têm umas lutas até
até mais dificultosas do que outros, até mais trabalhosas do que outros, mas mesmo assim está ali servindo. Então não é desculpa, não é desculpa. Cuidado, 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 se você está escondendo o talento que Deus te deu. Cuidado, porque o Senhor vai dizer, depois que nos chamar diante de sua presença: você progrediu? Você foi anunciar? Você foi proclamar minha palavra? Senhor, olha, eu tive medo, porque assim, se eu me comprometesse tanto com o teu reino, talvez me tornasse um pouco público até demais, e depois eu vacilasse, olha o mal que eu traria. Então, Senhor, eu tive medo de me comprometer com esse evangelho. Então eu escondendo o talento, mesmo que eu fosse ali me embriagar, mesmo que eu fosse ali me prostituir, mesmo que eu fosse ali fazer aquilo que eu sei que não é do teu agrado, eu não estava tão comprometido com as pessoas, porque ninguém me viu pregando, ninguém me viu ali falando de ti. E o que é que o Senhor diz? Essa justificativa mais complica do que justifica. Servo mau e preguiçoso, retirai-vos de minha presença, porque tu sabias o que deverias fazer e não fez. Porque, meus irmãos, nem todos querem se comprometer com o reino de Deus. E é preciso nós nos comprometermos com o reino de Deus. É preciso, meus irmãos, não tem outro sentido nossa vida aqui. Como eu disse, nós somos um bichinho. Deus nos colocou aqui com uma missão. Pai nosso, santificado seja teu nome. Igreja, missão nossa é santificar o nome de Deus, é proclamar que Jesus vive ao Senhor, é levar as maravilhas dessa palavra, é levar esse Deus que cura, que salva e que liberta. Tem tantos que estão aprisionados, tem tantos que estão morrendo, tem tantos que estão aí na corda do diabo, na forca do inimigo, porque falta aqueles que têm em Deus a graça e o poder de libertá-los. Em Deus. Pode ter certeza nisso, meus irmãos. Se o mal avança, se o mal se multiplica, se o mal muitas vezes toma o lugar do bom, é porque os bons se omitem. A gente gosta de reclamar de político corrupto, a gente gosta de reclamar de prefeito corrupto, a gente gosta de reclamar de vereador corrupto, mas muitas vezes a gente tem a oportunidade de estar ali, concorrer para uma prefeitura, concorrer ali para ser um vereador, mas eu não quero. Então, se entra um corrupto, é porque aquele que não ia ser corrupto se omitiu. Então o mal se multiplica porque os bons se omitem. Então cada um tem que entender sua vocação, cada um tem que entender sua missão, cada um tem que entender que ninguém está aqui, volta a dizer, como um bichinho, para ali se alimentar da terra, para ali beber a água, comer a comida, engordar, aí mata, faz festa, tudo acabou-se e os donos comem. Não, nós não somos um bichinho, nós somos obras e obra-prima de Deus. Nós somos o coração de Deus, e Deus não nos colocou aqui para estarmos aqui à toa. Deus nos deu uma missão: ide por todo mundo e evangelizar. E esse ide, não pense, é o padre, é a freira, é o bispo, é o arcebispo, é o papa, meramente eles. Não, é todos nós batizados. Ide, onde você estiver, no seu trabalho, na escola, em casa, com o vizinho, com a vizinha, você é chamado a anunciar Jesus. Você é chamado a dizer, ainda que em silêncio, que Jesus Cristo vive e é o Senhor da tua vida. Todos nós, irmãos, todos nós. Por isso que Jesus, incansável para dar testemunho, ele não descansava, ele anunciava, ele trazia ali aquilo que estava no coração de Deus. Ele é a revelação do Pai, ele é a explosão do amor do Pai. De tal modo Deus amou o mundo, João 3, versículo 16, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crê seja salvo. Então Jesus veio nos salvar.
E uma vez salvo, você se torna também salva-vida na vida de tantos que estão aí em situação de perigo. Em situação de perigo. Então, não vamos nos acomodar, mas como essas mulheres, veja Maria Madalena, veja essa mulher que saiu os 7 demônios, veja como ela se entregou, veja como ela se apaixonou, amou Deus e amou que não tinha limite. Na madrugada, ainda quando está escuro, quem é que está lá no túmulo? Maria chorando. Quem é que vê Jesus Cristo ressuscitado pela primeira vez? Maria. Quem é que recebe a missão de anunciar que Ele ressuscitou? Maria. Aquela mulher que estava aprisionada no pecado. Ela recebe a missão da igreja também. Então todos nós, quer estejamos santos, quer estejamos aí no lamaçal do pecado, quer estejamos ouvindo Deus ou quer estejamos surdos para Deus, todos sem exclusão de ninguém são chamados e são enviados, porque fomos batizados a anunciar que Jesus Cristo vive e é o Senhor, e vivo está, operando poderosamente no nosso meio, e há de vir um dia descendo do céu, onde quem estiver vivo nesse tempo verá, quem estiver fisicamente nessa terra verá o Senhor descer sobre as nuvens, diz a palavra. E aqueles que em Cristo morreram também estarão vivos, vindo com Ele na nova Jerusalém. Diga: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Sol maior. Silêncio no teu coração agora. Vai deixando essa palavra ela fazer a obra no teu coração agora. Essa palavra de Deus que você recebeu. Deixa essa palavra de Deus realizar a cura que ela quer realizar no teu coração. Como diz a palavra, ela não vem à terra e não faz o seu efeito. A palavra de Deus não volta para Ele sem ter cumprido a sua missão. Assim como a chuva cai à terra e deixa o seu efeito, assim a palavra de Deus. Tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus que é paz. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão pode superar o amor de Deus por mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus. Seu amor que vive em mim, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus. Ele Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos avisar que a nossa comunidade está sendo convidada a participar
a partir de segunda-feira, né, dos novenários, lá da comunidade da Unha de Gato e do Mororó, certo? Então a gente vai se organizar, porque uma das comunidades nos colocaram dia 2, e dia 2 estará começando a nossa. Então a gente vai se organizar antes para nós irmos, assim também como para o Mororó, que será dia 30, tá certo? Sábado. Então a gente também já pede a vocês, a todos nós, para irmos nos preparando, porque a festa da nossa padroeira está batendo a porta, né? Está bem aí. De segunda a 8 já estará começando, com a graça de Deus. Então já estamos também com o bloco da rifa, né? São R$5 a cartela. Você está concorrendo a 15 prêmios. Quem quiser também nos ajudar com as vendas, por favor, vamos fazer isso. Né, que a gente vai, a rifa é em prol da melhoria. A gente ainda precisa bastante coisas aqui na capela. Então, vamos nos movimentar para a gente vender, tá bom? A gente colocou R$5 para ver se consegue vender mais. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por esta noite de bênçãos. Vamos pedir a proteção do Senhor Jesus e a intercessão da Virgem Maria, que proteja os meninos ao voltarem para suas casas, Pedro, Carlinho, compadre Adinaldo e sua família. Que Jesus e Maria os leve na sua companhia, livrando-os de todos os maus e perigos.